Olá, voltamos agora então para falar um pouquinho sobre o estudo da situação. Como eu falei no outro vídeo, nós vamos retomar o estudo da situação no semestre que vem, em agosto, quando nós vamos trabalhar a primeira etapa de elaboração de um projeto social, quando a gente define o que nós vamos fazer aí de intervenção profissional, né? De intervenção na realidade aí que vocês vão escolher como problema aí. Então, agora eu vou projetar aqui então para vocês uma continuidade aí da matéria, o estudo da situação. Aqui nós estamos vendo, então, terminamos a passada, vamos falar um pouquinho então do estudo da situação. A análise da situação, ela pode ser caracterizada pela investigação e pela reflexão que visa a intervenção e não apenas o levantamento de dados e análise teórica. É aqui que a gente tem um pouco de mudança entre o que é um projeto de pesquisa e o que é um projeto social. O projeto de pesquisa, ele vai ficar no levantamento e na análise teórica de alguma situação, de algum problema, né, de alguma inquietação. Já um projeto social, ele vai partir para a intervenção, né? Ele vai querer transformar de fato a realidade. Então, é uma leitura da realidade que não deve acontecer apenas antes do projeto ser realizado, e sim deverá acontecer permanentemente por meio de subsídios que precisam ser constantemente alimentados e processados. Então, a gente não falou que a gente tem que ter sucessivas aproximações e olhar essa realidade permanentemente? Então, justamente por isso, nós vamos precisar sempre realimentar essa realidade, que como a realidade ela é complexa, ela muda o tempo todo, então a gente tem sempre que realimentar esse estudo da situação. Para se realizar uma análise da situação, é necessário que haja uma intencionalidade, inclusive compreendendo todas as instâncias de poder que permeiam o universo a ser estudado, que é justamente a parte do planejamento como ato político. Percebam que tudo que a gente discutiu no outro bloco, a gente está, na outra parte da aula, a gente vai usar para fazer o estudo da situação, né? Então, para que o planejador consiga de fato mudar a realidade, é preciso que ele ultrapasse os limites do enfoque situacional, não isolando a comunidade de um contexto social mais amplo, que seria aí o que a Miriam Veras falou de superar o aparente, né? Você considerar as condições objetivas e as condições subjetivas que a gente já comentou no bloco anterior, né? Além disso, deverá identificar as prioridades de intervenção segundo critérios de relevância e de viabilidade que eu vou ainda falar para vocês ainda na aula de hoje. Por que fazer o estudo da situação é importante? Né? Por que também considerar o que a comunidade pensa é importante? Porque muitas vezes uma comunidade possui muitos problemas a serem minimizados ou resolvidos e um projeto social ele não vai conseguir dar conta de uma realidade tão ampla. Então, nesse sentido, torna-se imprescindível um estudo da situação para que a escolha de alternativas que de fato beneficiem a população e sejam factíveis pelo proponente do projeto, sejam as escolhidas, né? Então, a gente usa o estudo da situação para até delimitar, definir aquilo que seja mais importante para a gente resolver, né? Uma coisa que é muito importante também nessa parte é, como eu já coloquei, né? A comunidade é um ator principal na análise dessa situação. Quando eu falo comunidade, é a região, é o segmento, né? São os usuários de alguma organização social. Entendam comunidade como público-alvo, tá? Que eu vou atender. Então, acaba sendo o ator principal aí dessa história, né? Então, eles têm que manifestar a opinião sobre os principais problemas vividos e do interesse na execução de quais alternativas de projetos poderiam ser bem aceitos por todos, né? O que seria mais viável? Aceitos por serem necessários e fazerem parte da cultura local, e não projetos idealizados por terceiros que chegam prontos para os que deverão ser atendidos, que aí é o exemplo do trabalho que nós fizemos de comparação do documentário Quem se Importa, com o documentário, com o filme, aliás, Quanto Vale é por Quilo, que mostra muito bem isso, né? Projetos que foram escritos considerando a real necessidade da população, com outros que foram criados justamente para ter recursos, né? Para desvio de dinheiro, enfim. E como devemos, desculpa,
E como devemos realizar essa consulta à população local? Para que haja esse levantamento de dados, vocês podem fazer entrevistas, reuniões grupais, conhecidas como grupos focais, oficinas, aplicação de questionários, entre outras estratégias, né, que vocês vão ter aí criativas para saber a opinião da população. E destacando alguns pontos importantes ainda, o levantamento de indicadores, né, que vai estar lá na construção dos referenciais teórico-práticos, né, que aquele roteirinho que nós escrevemos de estudo da situação é justamente pontos principais que a gente tem que levantar quando a gente estiver analisando essa realidade, né. Então, durante essa análise da situação, é de suma importância o levantamento de indicadores oficiais que possam ajudar a mapear a comunidade. Para isso, vocês podem recorrer ao IBGE, ao IPEA, visitar uma subprefeitura que a comunidade está localizada, levantar os dados do bairro, do distrito, da própria organização proponente, né, que já tem um histórico de atuação. Tudo isso vai aumentar as chances de elaboração de um projeto que dê conta dos reais problemas vividos pela comunidade. Lembrando que o conhecimento, né, que a gente vai ter ainda no semestre que vem, de avaliação de programas e projetos. Vocês vão perceber que a gente está chamando aqui de uma avaliação ex ante. Então, toda a parte do livro da Miriam Veras, que está falando de controle, que é mais para o final do livro, não é que a gente não vai usar. A gente vai usar no semestre que vem, quando nós formos estudar avaliação de programas e projetos, que é a etapa 3 de elaboração de um projeto, que se chama Como Vamos Monitorar e Avaliar. Então, o que é importante aí, a gente, nesse momento aí de análise da situação? Não ter uma visão reducionista, né? É aquela visão que é superficial, que não atende em profundidade aquela demanda, né? Aquele conhecimento da realidade. E a gente tem que ter em mente que, por mais que no livro tenham as etapas, desde o levantamento das hipóteses preliminares, a construção dos referenciais teórico-práticos, as coletas de dados internos, dados externos. O principal no estudo da situação é você interpretar e compreender, analisar os dados que foram levantados, ou seja, explicar esta realidade, né? Que é o finalzinho da parte da Miriam Veras, ela vai falar da importância que é você explicar o fenômeno que você vai usar aí como objeto, né, de intervenção. Até a gente chegar num ponto que é você definir as prioridades de intervenção. Depois que você levantou todas as informações, você vai ter que escolher o que é mais relevante e o que é prioritário aí. Então, você identifica a prioridade de intervenção a partir da relevância e da prioridade. E que seria o que dentro dessa prioridade? A própria viabilidade. Então, nós temos dois critérios de prioridade de intervenção: a relevância e a viabilidade. A relevância no sentido de impacto. O que vai trazer mais impacto? O que é do interesse geral da população? O que é aquilo que eu tenho know-how para fazer, né? Isso também tem a ver com a viabilidade, que seria a possibilidade concreta de execução daquilo que eu estou propondo, tem a ver também com a aceitação da população. Então, somando todos esses fatores, eu vou chegar à conclusão, então, do que é mais importante eu realizar depois de analisar os dados que eu levantei. E, finalmente, a gente tem o capítulo de planificação, que é justamente colocar no papel todo o processo que nós tivemos de ciclo do planejamento, né? Você levantou todas as informações, você decidiu, então você vai colocar no papel as suas ideias, operacionalizando essas ideias em planos, programas e projetos. O plano, ele vai delinear questões de caráter mais geral, como vocês puderam perceber no exercício que vocês fizeram de análise de um plano. Um programa é a setorização de um plano, ou seja, eu pego essas ideias de caráter geral e direciono ou para um segmento, ou para uma comunidade, para uma população específica. Já o projeto social, ele é mais detalhado, ele é mais próximo da execução. Então, eles são documentos que são redigidos de maneira diferente, né? Então, por isso que a gente tem que entender essas três formas aí de projetos sociais. De projetos sociais, planos e programas. E aí, finalmente, para completar a nossa disciplina, a gente tem dois conceitos importantes,
que é o conceito de implementação e de implantação. Porque às vezes a gente pode confundir os dois conceitos e não perceber que são diferentes. Implementação são providências que eu vou tomar, são providências concretas para realizar algo que foi planejado. Já a implantação já é a operação, já é a execução das ações. Ou seja, eu implemento para implantar. Quando eu já estou implantando, a ação já está acontecendo, né? Eu já estou colocando a mão na massa lá. A implementação são os passos para a implantação, tá? Então, é um passo anterior à implantação do projeto. Então, quando eu estou lá já inaugurando um projeto, já é a implantação. E tudo que eu fiz antes seria, então, a implementação, tá certo? Então, vou voltar aqui que eu estava compartilhando, né? Vou voltar aqui. Parar de compartilhar. Nós fizemos essa passada aí nos conteúdos principais. Então, agora eu vou passar para vocês duas questões com relação a esses assuntos que a gente conversou, para vocês se colocarem, né, como avaliação de P2. Isso significa o quê? Eu vou querer muito mais uma reflexão de vocês, de posicionamento de vocês enquanto planejadores ali, do que ficar indo no livro, procurando a parte teórica, tá bom? Então, nessa semana eu já coloco as duas questões que vocês vão fazer como avaliação, já se colocando como planejadores aí de uma situação. Que passos que vocês fariam como planejador de alguma determinada situação que eu vou colocar ali como problema para vocês resolverem, tá certo? Então, eu espero, né, que essa ideia que eu tive de gravar para vocês os pontos principais auxilie vocês na compreensão como um todo, e não fiquem angustiados que lá no finalzinho do ano eu tenho uma revisão geralzona aí com 90 slides que eu uso para concurso público, que eu pego o planejamento todinho, primeiro e segundo semestre aí, para vocês reforçarem o conteúdo aí, tá bom? Então, fiquem bem, fiquem em casa na medida do possível, né? Que eu sei que não é todo mundo que consegue ficar, né? Mas se saem de casa, usem máscaras, levem álcool gel e tomem cuidado para que possamos voltar o mais breve possível e saudáveis. Um beijo, cheio de saudades e até mais.